Você sabia que há palavras que o Espírito Santo adora ouvir, mas poucos cristãos as dizem? Prepare-se para transformar a sua vida espiritual. Desde os tempos antigos, a Bíblia nos fala sobre a importância das palavras. Em Provérbios 18, 21, lemos que a língua tem poder sobre a vida e a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Isso nos mostra que nossas palavras têm um poder significativo no reino espiritual. Mas quais são essas palavras que o Espírito Santo anseia ouvir? O Espírito Santo tem um papel crucial na vida dos cristãos. Ele é o Consolador, o Guia e aquele que nos ensina todas as coisas. João 14, 26. A comunicação com o Espírito Santo é vital para a nossa caminhada cristã. E as palavras que usamos podem intensificar essa comunicação. Vamos agora focar no papel do Espírito Santo na vida do cristão. Jesus prometeu que o Espírito Santo seria o nosso Consolador e Mestre em João 14, 26. Ele disse: "Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse." Isso nos mostra que o Espírito Santo é essencial para nos guiar e ensinar em nossa jornada espiritual. Portanto, a comunicação com o Espírito Santo é vital e as palavras que usamos nessa comunicação têm um impacto significativo. A Bíblia nos encoraja a estar em constante diálogo com o Espírito Santo, permitindo que ele nos guie, console e ensine. Usar palavras que agradam o Espírito Santo podem intensificar essa comunicação, criando uma conexão mais profunda e significativa com Deus. Vamos explorar quais são essas palavras e como podemos incorporá-las em nossa vida diária para fortalecer o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Uma das categorias de palavras que o Espírito Santo ama ouvir são as de louvor e adoração. Em Salmos 22, 3 está escrito que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Quando expressamos nossa adoração, convidamos a presença do Espírito Santo para habitar em nosso meio. Palavras de louvor e adoração têm um poder especial no reino espiritual. Salmos 22, 3 nos diz: "Porém, tu és santo, tu que habita entre os louvores de Israel." Isso significa que quando louvamos e adoramos a Deus, criamos um ambiente onde sua presença pode se manifestar poderosamente. Imagine um momento de adoração na igreja, onde todos estão unidos em louvor. A atmosfera muda, as preocupações do mundo parecem desaparecer e a presença de Deus se torna tangível. Este é o poder do louvor. O Espírito Santo se move quando nossas palavras são cheias de adoração sincera. Louvor e adoração não se limitam aos momentos na igreja. Podem ser praticados diariamente, onde quer que estejamos. Podemos adorar a Deus com nossas palavras e ações, agradando ao Espírito Santo e convidando sua presença continuamente, trazendo paz, alegria e direção em nossa vida diária. O Espírito Santo também responde poderosamente às palavras de confissão e arrependimento. Em 1 João 1,9 lemos: "Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça." A confissão sincera atrai o Espírito Santo para operar em nossos corações. A confissão e o arrependimento são fundamentais na vida cristã. Essas palavras não são apenas rituais vazios
mas declarações poderosas que atraem a misericórdia e a graça de Deus. Quando confessamos nossos pecados, reconhecemos nossas falhas diante de Deus e pedimos seu perdão, abrindo caminho para o Espírito Santo trabalhar em nossos corações, trazendo purificação e renovação. A Bíblia está repleta de exemplos de confissão e arrependimento, como o Salmo de Davi após o seu pecado com Betseba. Salmo 51. Davi clama: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51, versículo 10. Este salmo é um poderoso exemplo de como a confissão e o arrependimento podem trazer restauração e renovação espiritual. Incorporar essa prática em nossas vidas diárias nos mantém em comunhão com Deus e abertos à obra transformadora do Espírito Santo. Expressar gratidão é outra maneira poderosa de se conectar com o Espírito Santo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, somos instruídos em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão abre portas para o mover do Espírito Santo em nossas vidas. A gratidão é uma atitude que agrada profundamente ao Espírito Santo. Ela não é apenas uma resposta a coisas boas que nos acontecem, mas uma postura constante de reconhecimento das bênçãos de Deus em todas as circunstâncias. A gratidão tem o poder de transformar nossa perspectiva, ajudando-nos a focar nas bênçãos em vez das dificuldades. Quando expressamos gratidão, reconhecemos a bondade e a fidelidade de Deus, criando um ambiente de fé e esperança, e isso atrai a presença do Espírito Santo, que se move poderosamente em um coração agradecido. Um exemplo bíblico de gratidão é encontrado na história dos 10 leprosos curados por Jesus, em Lucas capítulo 17. Apenas um voltou para agradecer e Jesus destacou a importância de sua atitude. Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus senão este estrangeiro. Lucas capítulo 17, versículo 18. Este relato nos ensina que a gratidão não apenas agrada a Deus, mas também traz uma bênção adicional. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Lucas 17, versículo 19. Cultivar um coração grato nos mantém conectados com o Espírito Santo e abre portas para as maiores bênçãos em nossas vidas. As palavras de fé são essenciais para a vida cristã. Jesus nos ensinou em Marcos capítulo 11, versículo 23: qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer, se fará aquilo que diz. Tudo o que disser lhe será feito. A fé declarada em palavras pode mover montanhas espirituais. A fé é a base da vida cristã, e Jesus frequentemente enfatizou o poder das palavras de fé. Este versículo é uma poderosa lembrança de que nossa fé, expressa através das palavras, tem o poder de mover montanhas. A declaração de fé é uma prática que pode transformar situações impossíveis em milagres. Quando falamos com fé, estamos alinhando nossas palavras com a vontade e o poder de Deus. Isso não significa apenas acreditar em coisas positivas, mas declarar as promessas de Deus sobre nossas vidas. Um exemplo bíblico é encontrado na história da mulher com um fluxo de sangue, em Marcos capítulo 5, do versículo 25 ao 34.
Ela disse a si mesma: se eu apenas tocar nas vestes dele, ficarei curada. Sua fé foi declarada em palavras e, ao tocar em Jesus, foi instantaneamente curada. Jesus reconheceu sua fé e disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Marcos capítulo 5, versículo 34. Este exemplo nos ensina que as palavras de fé, quando declaradas com convicção, podem liberar o poder de Deus em nossas vidas. Vamos praticar a declaração de fé diariamente, acreditando que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. O Espírito Santo também ama as palavras de oração e intercessão. Em Romanos, capítulo 8, versículo 26, lemos que o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A oração fervorosa, guiada pelo Espírito Santo, tem um impacto tremendo no reino espiritual. A oração é a comunicação direta com Deus, e a intercessão é a forma poderosa de oração em que clamamos a Deus em favor de outros. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, Paulo escreve: da mesma maneira, também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Este versículo nos revela que o Espírito Santo está profundamente envolvido em nossas orações, intercedendo por nós quando não sabemos o que dizer. A oração fervorosa e guiada pelo Espírito Santo tem um impacto tremendo no reino espiritual. Quando oramos com sinceridade e intensidade, o Espírito Santo se move em nosso favor e em favor daquele por quem intercedemos. Um exemplo bíblico de intercessão é encontrado na vida de Moisés, em Êxodo capítulo 32. Após o povo de Israel pecar adorando o bezerro de ouro, Moisés intercede fervorosamente por eles, clamando a Deus por misericórdia. Deus responde a sua oração, poupando o povo da destruição. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Êxodo capítulo 32, versículo 14. Esse exemplo demonstra o poder da intercessão e como Deus responde às orações de seus servos. Vamos seguir o exemplo de Moisés, dedicando tempo à oração e intercessão, permitindo que o Espírito Santo nos guie e interceda por nós, trazendo transformação e respostas divinas. Palavras de encorajamento são vitais para edificar o corpo de Cristo. Em Efésios capítulo 4, versículo 29, Paulo nos adverte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graças aos que as ouvem. Encorajar os outros é uma maneira de permitir que o Espírito Santo trabalhe através de nós para fortalecer nossos irmãos e irmãs na fé. Encorajar os outros é uma maneira poderosa de edificar o corpo de Cristo e permitir que o Espírito Santo opere através de nós. Em Efésios capítulo 4, versículo 29, Paulo nos adverte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que as ouvem. Isso nos ensina a importância de usar nossas palavras para fortalecer e inspirar aqueles ao nosso redor. Um exemplo de encorajamento na Bíblia é Barnabé, cujo nome significa filho da consolação ou filho do encorajamento. Atos capítulo 4, versículo 36, ele desempenhou um papel crucial ao apoiar e encorajar Paulo quando ele era novo convertido e enfrentava desconfiança e oposição.
Vemos em Atos capítulo 9, versículo 26 a 27. Barnabé viu o potencial em Paulo e o defendeu, ajudando-o a se integrar na comunidade dos cristãos. Podemos seguir o exemplo de Barnabé, usando nossas palavras para encorajar e fortalecer aqueles ao nosso redor. Quando encorajamos os outros, permitimos que o Espírito Santo trabalhe através de nós para trazer cura, esperança e renovação. Vamos nos comprometer a falar palavras de encorajamento, promovendo a unidade e o crescimento do corpo de Cristo. Palavras de amor e compaixão são um reflexo do coração de Deus. Em 1 João, capítulo 4, do versículo 7 ao 8, somos chamados a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus, demonstrando amor e compaixão através de nossas palavras e ações de graças que agradam profundamente ao Espírito Santo. Em 1 João, no capítulo 4, versículo 7 ao 8, lemos: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Demonstrar amor e compaixão através de nossas palavras e ações é um reflexo do próprio coração de Deus e agrada profundamente ao Espírito Santo. Jesus é o maior exemplo de um amor e compaixão. Ele mostrou amor incondicional em suas palavras e ações, alcançando os marginalizados, curando os doentes e oferecendo perdão aos pecadores. Um exemplo notável é a história da mulher apanhada em adultério, em João capítulo 8, do 1 ao 11. Jesus disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. Com essas palavras, ele mostrou compaixão e ofereceu uma nova oportunidade à mulher, dizendo: Nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. Nós também somos chamados a mostrar o amor e compaixão em nossas interações diárias. Isso pode ser feito através de palavras gentis, atos de bondade e disposição para ajudar os necessitados. Quando demonstramos amor e compaixão, refletimos o caráter de Deus e permitimos que o Espírito Santo opere através de nós, trazendo cura e transformação ao nosso redor. Vamos nos comprometendo a viver uma vida de amor e compaixão, seguindo o exemplo de Jesus e agradando ao Espírito Santo. Por fim, palavras de submissão e obediência são essenciais. Jesus nos ensinou a orar: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Mateus capítulo 6, versículo 10. Submeter nossa vontade à vontade de Deus e obedecer aos seus mandamentos é um sinal de que estamos vivendo sob a direção do Espírito Santo. Submissão e obediência são atitudes fundamentais na vida cristã. Jesus é o maior exemplo disso, pois em sua vida e ministério, ele sempre buscou fazer a vontade do Pai. No jardim do Getsêmani, ele orou: Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito conforme eu quero, mas sim como tu queres. Mateus, capítulo 26, versículo 39. Essa atitude de submissão é essencial para a nossa caminhada com Deus. Quando nos submetemos à vontade de Deus, permitimos que o Espírito Santo nos guie e dirija nossas vidas. A obediência aos mandamentos de Deus é uma expressão de nosso amor e reverência por Ele. Em João capítulo 14, versículo 15, Jesus disse: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Vamos nos comprometer a viver uma vida de submissão e obediência, buscando sempre a vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida. Isso agrada ao Espírito Santo e nos alinha com o plano perfeito de Deus para nós. Ao fazermos isso,
experimentaremos a plenitude da sua bênção e orientação em nossa jornada espiritual. Então, que tal começar a incorporar essas palavras poderosas em sua vida diária? Ao fazer isso, você estará agradando ao Espírito Santo e experimentando uma comunhão mais profunda com Ele. Que o Senhor abençoe sua caminhada espiritual e que você possa sempre encontrar alegria e paz na presença do Espírito Santo. Amado, não se esqueça de compartilhar essa mensagem com todos os que você conhece. Também peço a você que não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever se você não é inscrito e deixar aí o que você sentiu ouvindo essa mensagem e se valeu para você, se você tem feito isso ou ainda não tem feito e vai procurar fazer. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até um próximo vídeo. Minha alma anseia por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e verei a face de Deus. Minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem a toda hora: onde está o teu Deus? Derramo a minha alma dentro de mim, ao lembrar-me de como eu guiava a multidão em procissão à casa de Deus, com gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque estás abatida, minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação.